Lilian, existe uma forma de me blindar dessas pessoas? Você já percebeu que ao lado dessas pessoas, você não é a mesma pessoa? Você já sentiu algo estranho quando está ao redor dessa pessoa? Alguns falam que se trata de premonição, intuição, sexto sentido. Mas eu tô aqui para te dizer que existe algo que eu acredito. Boa noite, Cida, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. João Paulo, dá uma olhada lá com o profeta Vinícius Iracê. Ele tem vários vídeos a respeito de sonhos, tá? Não é a minha especialidade, tá bom? E aí tem gente que acredita que seja sexto sentido, intuição feminina. Tô bem, Cida. E você, minha amada? Tô tentando testar um microfone novo aqui, achando que eu tô chique, mas eu não tô chique nada. Não funcionou por enquanto, mas eu vou testar. O importante é que vocês estão me ouvindo. Eu acredito... Boa noite, Cid. Tudo bem, minha amada? Eu acredito em algo que eu acredito que você também acredita. Desculpa aí o pleonasmo. O próprio Espírito Santo está te avisando. Então, já nós vamos para o tema da live, tá bom? Hoje a gente vai falar de blindagem. É um vídeo muito pedido pelos seguidores, né? Por esse pessoal maravilhoso que acompanha o canal aqui. Então tá imperdível. O tema da live hoje tá imperdível. Por que eu tô tocando nesse assunto de intuição, de você perceber que essa pessoa te faz mal? Por que você sente isso? Porque é uma pessoa... Eu não ia falar disso, mas se o Espírito Santo tocou para falar, eu vou falar. Alguém tá precisando ouvir isso. É uma pessoa que te bloqueia espiritualmente. Então você não pode ser quem você é. Você não pode falar da forma que você fala. Rir das piadas que você costumava rir. Você não pode nem mesmo emitir uma opinião porque você sabe que essa pessoa vai te criticar. Quando desabafo, sempre fica contra. Posso contar algo aqui para vocês que talvez vocês não saibam ainda sobre essa pessoa que tem esse transtorno ou traços dele? É uma pessoa que não se conecta. Então, se você não estiver falando sobre um assunto que é de interesse dessa pessoa, se o assunto for algo que é apenas seu, íntimo, o lobo não tem interesse. Então, qual que vai ser a reação quando você abrir o coração para essa pessoa? Deixa para lá. Isso é bobagem sua. Você não é capaz. Você é paranoica. Você nunca vai conseguir. Quem foi que te falou isso? Por quê?
Porque existe uma hierarquia na cabeça dessas pessoas. Lilian, de quem que você está falando? Estou falando das pessoas que têm esses traços, desse transtorno de personalidade aqui, ó. Existe uma hierarquia na mente dessas pessoas. E na mente doentia, eles não são doentes, mas eles possuem uma mente doentia. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Romanos 1:28 diz que Deus dispôs a eles algo na mentalidade em que eles não conseguem ser do time do bem. Lília, do que você está falando? Dá uma lida lá em Romanos primeiro, principalmente depois do 27, 28. Deus colocou uma mente reprovável nessas pessoas. Lília, você está falando que essas pessoas não escolheram? Deus foi lá e colocou essa mente nessa pessoa vai nascer assim, pronto? Não é disso que eu estou falando. Esta pessoa que nasce assim, pronto, acabou, é um outro grupo, são os psicopatas. Esses a gente não trata aqui, tá? Pra gente não poder misturar as coisas. Pois é, amada, pois é, Dani. Mas fica aqui com a gente que tem uma forma de você fazer com que os ataques não entrem na sua mente e façam morada. Tá bom? Quem tem que fazer morada dentro de você é o Espírito Santo. E já já nós vamos voltar nele, né? Que eu estava falando de intuição, eu já vou fechar esse tema da intuição para a gente entrar na blindagem. Mas só para a gente concluir aqui o pensamento. Próprio Paulo diz em Romanos que Deus deu a essas pessoas um pensamento, uma mentalidade reprovável. E não foi algo que foi assim, Deus fez unidunité, salamemingue, esse aqui vai ser, esse não. Não! Lá no versículo fala mais. Por conta das escolhas dessas pessoas. Então, quando eu digo para vocês que esse transtorno aqui de personalidade, que esses traços severos que essa pessoa tem, cadê minha Bíblia? Tá aqui. Quando eu digo para vocês que essa pessoa não tem cura, eu não estou tirando isso da minha mente, do meu imaginário, ou eu não estou, pode até ser que eu esteja tirando isso também dos meus estudos, né, por conta de todas as análises clínicas que eu tenho estudado, por conta de tudo que eu precisei estudar para poder entender a mentalidade humana, principalmente das pessoas com transtorno, mas o melhor guia de comportamento que existe aqui no planeta Terra, que uns chamam de palavra de Deus, outros chamam de livro da lei, outros chamam de Bíblia, esse daqui é o melhor manual que você vai encontrar. Tudo bem, Eliene? A paz, minha amada. Boa noite para quem eu não dei boa noite, tá bom? Boa noite. Exatamente, Dani. Essas pessoas só vão... Ai, gente, desculpa, eu mandei um convite para alguém aqui, só ignora, por gentileza, foi sem querer. E aí, o que acontece? Foi por conta da escolha dessa pessoa. Então, se você vai lá em Romanos 1:28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, você já ouviu da palavra de Deus, você já falou da palavra de Deus para essa pessoa. Ou melhor, você já vive a palavra de Deus. Porque você é uma pessoa com a moral ilibada. Você é uma pessoa ética. Não estou falando que você é perfeita. Você
não precisa se culpar. E aqui Paulo fala mais. Por haverem desprezado, quem quiser ler, Romanos 1, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Então são pessoas que não estão nem aí para a palavra, não estão nem aí para o que você tem a dizer, para o que você tem a mostrar da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. E eu ouso falar mais. Já já nós vamos entrar aqui no tema, como se blindar dessas pessoas. E eu vou, se vocês me permitirem, eu vou um pouco mais além. Não são inteligentes. Não, eles pensam que são. Essas pessoas não possuem inteligência acima da média. Não, isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Isso é comprovado. Isso aí é comprovado clinicamente, psicologicamente. É só vocês, quem tiver interesse, só fazer uma pesquisa ali sobre a análise clínica dessas pessoas, tá bom? O meu só fala de Deus. O pior tipo de lobo são aqueles que estão nas comunidades religiosas. É o pior deles. Não vou entrar nesse caminho para a gente não fugir aqui do tema, mas é o pior. E aí, Paulo continua. Quem quiser acompanhar comigo, Romanos 1, 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Escuta aqui. Deixa eu falar uma coisa bem de pertinho aqui com vocês. Presta atenção no que eu vou falar agora. Pode ser que ninguém nunca te disse isso. Você é o mais próximo de Deus que essas pessoas irão chegar. A podridão, a ilusão, o egoísmo e a falta de fé dessas pessoas jamais vão permitir que se tornem íntimos com o Pai. E essa intimidade com Cristo, com Deus que você tem, é causa de muita inveja. Você é o mais próximo de Deus que o narcisista pode chegar. Posso ir um pouquinho além? Eu vou um pouquinho além. E já já eu vou falar como a gente se blinda dessas pessoas. Eu vou um pouquinho além. O lobo, o perverso, é o mais próximo de Lúcifer que você vai chegar. Vamos voltar para o início da live? Intuição, calafrio, sentimento que tem algo errado ali. É porque você está próxima de alguém que possui algo que vai contra quem habita dentro de você. Vai me seguindo, gente. Vão seguindo, porque se a live cair ou se você quiser participar das nossas lives às quintas-feiras, para você poder me encontrar, tá bom? Só clicar no meu nome aqui. Quem puder também ativar o Heart Me, também eu agradeço. Lembrando que as nossas lives são às quintas-feiras, 19 horas até 19h30, por aí, tá bom? Então, me segue, porque eu não faço lives diárias. É algo que me drena muito. Sou uma pessoa intensa. Eu não consigo fazer uma live de meia hora e falar e deixar coisas sem falar. Então, isso me drena muito.
então eu não consigo fazer diariamente. Mas às quintas-feiras eu já fixei na minha agenda para que a gente pudesse ter esse momento aqui. Lilian, quero ter um contato com você para a gente poder bater um papo, conversar, quero falar. Eu estou decidida a mudar, eu estou decidida a buscar a paz. Me chama aqui na setinha laranja, tá bom? Eu te falo como que funciona a mentoterapia Flash. Lilian, eu acho que o que eu sinto por essa pessoa é amor, por isso que eu não deixo essa pessoa. Ou então, eu tenho uma história de vida com essa pessoa, por isso que eu não deixo essa pessoa. No link da bio, eu tenho um e-book que se chama Não Era Amor. Lá você vai conseguir desmistificar isso de dentro de você, tá bom? Então vamos lá. Por que você tem esses calafrios? Eu tinha perdido os dias da live. É às quintas-feiras agora, tá bom? Agora é às quintas-feiras, tá? Live todos os dias é algo que é muito cansativo e eu como já estava começando a fazer atendimentos personalizados, eu não estava conseguindo encaixar na agenda. Mas às quintas-feiras eu já separei para falar com vocês aqui. E aí tem gente que fala que é premonição, sexto sentido, tem gente que fala que é coisa de mãe, não tem umas coisas assim, né? Isso nada mais é do que o próprio Espírito Santo te avisando. Então, se você tem calafrios, se você já sentiu, já percebeu que você está do lado de uma pessoa que você não consegue ser quem você é, você não consegue mais rir da forma que você sorria, da forma que você era alegre, você era uma pessoa feliz, e aí você está percebendo que essa pessoa está te afastando de pessoas que você ama, parentes, de amigos, familiares, principalmente começa a levantar falso testemunho contra amigos seus, contra parentes seus, fala que seus amigos não gostam de você, que seus parentes falam mal de você. Então, assim, tenta de todas as formas te afastar de pessoas que são o seu apoio emocional. Existe algo errado. Existe algo ali que não condiz com um relacionamento saudável. E já nós vamos entrar no tema da live, né? No tema que é como se blindar do lobo, tá? Lembrando que aqui na live a gente não faz diagnósticos, mas não, essa terapia é só de pessoas que já reconheceram que estão em um relacionamento com alguém que possui um transtorno de personalidade que não tem cura e essa pessoa quer buscar a paz. Essa pessoa quer a paz. E o que é a paz? A paz não é algo que você busca, que você luta por ela, que você constrói ela. Não, ela existe em algum lugar. Jesus Cristo fala que ele veio para trazer a paz e ele só não trouxe, como também o mundo também nos dá a paz. Então, se você hoje não tem paz, é porque você está no lugar errado. Lília, mas na Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflições, concordo plenamente com você. Só que uma coisa é você estar ao lado de uma pessoa que tem um intuito, é uma pessoa parceira em solucionar problemas. Quando você tem uma pessoa que vai te ajudar a sair daquele problema, te ajudar a solucionar. Outra coisa é uma pessoa que você tem um problema e essa pessoa coloca a culpa em você. Essa pessoa faz com que você resolva esse problema sozinha e pior, faz com que você fique presa, fazendo você acreditar que a culpa daquele problema é seu. Então, existe paz, sim, só que pode ser que você esteja no lugar errado. E por que eu estou falando isso com todas as letras? Porque muitas pessoas acreditam que paz é quando você busca. Então, é quando você começa a apagar incêndios. Então, você vai lá, apazigua uma briga.
Aí vai lá, tenta solucionar um problema para que a pessoa não fique brava. Aí depois vai em casa, deixa tudo arrumado, tudo pronto para que essa pessoa não encontre motivos para poder se enfezar, brigar, se exaltar. Isso não é paz. Isso aí você só está abafando, sabe? Sabe quando você só está tentando ali tampar o sol com a peneira? Boa noite, tudo bem? Eu sou Grata e Feliz. Boa noite, seja bem-vinda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Paz é uma coisa que você escolhe. A paz que você está tanto procurando, ela não vai ser uma construção sua. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque a gente vai falar de blindagem hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que existem pessoas que acreditam que elas vão conseguir trazer a paz. Só que quando você está... Boa noite, Rose, tudo bem, minha amada? Boa noite para quem eu não dou boa noite. Existem pessoas que estão em busca da paz. E aí vai lá, apazigua um conflito, vai lá, intermedia lá com a família, intermedia lá com as pessoas, vê o que pode fazer, tenta solucionar aquilo, mas aí vai ter outros problemas, aí vem de novo, aí vem de novo. E quando você percebe, você já se anulou tanto que você nem vive mais a sua vida. Você vive a vida da outra pessoa. A paz, Jussi, tudo bem, minha amada? Que bom te ter aqui. E aí... O que acontece? São anos e anos e anos em busca da paz. E essa paz nunca vem. Porque a paz que excede todo entendimento, ela tem a ver com plenitude em Cristo. Eu falei isso da outra live, né? Eu falei isso na última live. Da tríade. Falei na última live. Mas a gente fala de novo se der tempo hoje. Essa paz que excede todo entendimento, ela precisa estar rodeada de pessoas que possuem a mesma crença que você. Você jamais vai encontrar paz ao lado de uma pessoa que tem compromisso com a mentira. A paz, ela nunca vai estar em alguém que ama caos. Então, se você está ao lado de uma pessoa que ama briga, ama confusão, ama discórdia, desentendimento, desarmonia, sempre está criticando, sempre está humilhando as pessoas, sempre está querendo ser o melhor, e você ficar abafando isso, achando que paz é quando essa pessoa não está brigando, você está no lugar errado. A paz, ela se encontra aonde você está rodeado de pessoas, ou até mesmo só, por que não, que possuem a mesma crença que você. Pois é, Gil, tá vendo? Então, hoje eu vou falar sobre blindagem. Blindagem é um tema muito pedido no canal. Eu não vou falar ela completa, porque a palestra completa da blindagem, que a gente tem, inclusive, na nossa mentoterapia, que, inclusive, está com inscrições abertas, caso você tenha interesse, manda uma mensagem para mim. Se você quer saber o que é, como que funciona, manda mensagem para mim que eu explico. A gente tem a Flash. A Flash é para você que quer uma sessão individual de 40 minutos, onde você decidiu que você quer a paz. E a gente tem a outra que vai ser em fevereiro e depois eu posso dar mais detalhes. Mas por enquanto a que a gente está com as inscrições abertas é a Flash, tá bom? Lília, tem interesse? Manda mensagem no PV, manda mensagem na setinha amarela que a gente conversa, tá bom? Então a gente vai falar de blindagem. O vídeo de blindagem completo você encontra lá no vermelhinho, tá? Então lá no vermelhinho tem o vídeo de blindagem completo, que se chama Técnica Deep. Inclusive vou até regravar ele, porque eu tenho mais algumas coisas para ponderar ali. É tudo verdade, tenho um comportamento estranho, sou muito frio, sem amor no coração, sem gostar de afeto. Isso me leva me lembro, né, Gil, sobre o texto que a gente leu aqui, Romanos 1:28. A essas pessoas foi dada uma disposição mental reprovável por conta das escolhas.
Veja bem, ou você é do time do bem, ou você é do time do mal. Não tem como você ser de times dos dois ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas que questionam isso. Ah, mas ninguém é perfeito. Ah, mas como que a gente faz? Concordo plenamente. Mas ou você é de um lado, ou você é do outro. Não tem como você ter o Espírito Santo fazendo morada em você se você tem compromisso com a mentira, se você tem compromisso com o engano, se você tem compromisso com traição, se você é uma pessoa que deixa os frutos da carne tomarem conta. Não tem como. Não tem como. São a soma das nossas escolhas, concordo plenamente. E essas escolhas são as quais eu estou falando sobre a paz. Como que a gente escolhe paz? É quando você admite que essa pessoa que está ao seu lado é uma pessoa que não vai mudar. Então, se você... Travou? Voltou aí, gente? Voltou? E aí... Fala pra mim se voltou, por favor, gente. Esses brilhozinhos aí foi o aplicativo que colocou, viu, gente? Eles colocaram esses brilhozinhos aí, eu acho, não sei se hoje nas lives, todas as lives estão com brilhozinho, mas eles colocaram aqui. Agora foi, né? Acho que agora foi. Quando você escolhe a paz, tenho a certeza absoluta disso, não muda mesmo. Tá normal? Ah, então tá bom. Obrigada, Helenice, pelo retorno, minha amada. Quando você escolhe paz, você precisa... Obrigada, Nelly. Boa noite, minha amada. Você precisa entender que existem pessoas que escolheram esse caminho. Então, se você ainda está no grupo de que essa pessoa vai mudar, eu acredito que Deus vai restaurar, vai tirar coração de pedra, são tantas coisas que, infelizmente, são muito carregadas de religiosidade, que pessoas ainda acreditam que são salvadoras uma das outras. Eu não estou dizendo que Deus não é capaz. Mas o que eu estou dizendo é que jamais o Todo-Poderoso iria destruir os seus sonhos para que você esperasse ao lado de uma pessoa que é um predador social, que essa pessoa se regenerasse. Então, se você está vivendo no tempo Cronos, qual que é o tempo Cronos? É o nosso dia de 24 horas. Pensando que no tempo Kairos, qual que é o tempo Kairos? Tempo de Deus. Essa pessoa vai mudar? Me perdoa, mas não encaixa. Não, Lilian. Nós já vamos entrar na blindagem, tá bom, gente? Deixa eu só completar aqui o pensamento. Não, Lilian, você não está entendendo. Deus tem um plano para essa pessoa. Sim, é verdade, eu sou grata, feliz, concordo com você. Lilian, você não está entendendo. Existe um plano para essa pessoa, Deus já me falou, Deus já me mostrou. Você realmente acredita? Eu não estou questionando a sua, como é que eu posso dizer? A sua profecia, não estou questionando a fonte de quem te falou isso. Eu só quero que você pense, quero que você reflita, tá? Você realmente acredita que o Todo-Poderoso ele destruiria os seus sonhos para poder acertar, modificar, transformar, convencer outra pessoa? Vocês acreditam que Deus seria mau o suficiente para fazer isso?
Que ele colocou essa pessoa na sua vida, eu não tenho dúvida. Óbvio. De alguma forma foi assim que aconteceu. Tenha sido uma escolha sua, ou eu não sei, né? Eu não posso julgar, cada caso é um caso. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, o que eu posso falar, afirmar para você é o seguinte: Deus jamais iria destruir uma ovelhinha dele para poder transformar um lobo. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se você é uma pessoa que tem síndrome do Salvador, sabe quem é aquela pessoa que acha que pode salvar todo mundo? Sabe aquela pessoa que acredita que aquela pessoa é a sua cruz? Ah, que eu fui feito para mostrar para essa pessoa, e aí aquela pessoa sofre, é humilhada, e aí aquela pessoa tem toda aquela história e fica acreditando que essa pessoa vai mudar e não muda, e não muda. E aí no final da vida, quando tá lá depois dos 80 anos, eu postei aqui um vídeo no meu canal da Dona Onice. Alguém assistiu o vídeo da Dona Onice que eu postei? Quando chega nessa fase, o esposo da Dona Onice fingia, presta atenção nisso, fingia que tinha mal de Alzheimer, para que ela não fosse embora. Mas chegou uma hora que ela falou para os filhos: basta, eu não quero mais fugir. Ela falou com essas palavras. Vou tentar falar de uma forma aqui que não fique ofensiva, mas ela falou com essas palavras: eu não vou mais fugir do pai de vocês com uma faca na mão. Eu não quero mais isso para mim. Ela deu um basta. Ela escolheu paz. E ela é uma senhora. Só que ela deu um basta. Então, se você está acreditando que quando ficar mais velho vai melhorar, mentira! Mentira! E outra coisa, você não vai ficar abandonada. Você não vai ficar sem suporte. Nós temos uma lei nesse país. Nós temos, e ainda mais hoje, na época das redes sociais, na época da IA, nós temos fonte suficiente para buscar os seus direitos. Então, se você está achando que você vai ficar desamparada, ou então, se essa pessoa falou para você, você não vai ter nada, você não tem direito a nada, ninguém vai te querer, você não vai conseguir nada de mim, você não vai conseguir pensão, você não vai... Mentira! Eu sou a prova viva. Quem entrar na mentoterapia em fevereiro, eu falo eu dou algumas ilustrações minhas pessoais. A única coisa que eu preciso que vocês tenham em mente é que tudo começa de uma decisão. E você precisa decidir pela paz. Custe o que custar. Você ama você mesmo? Você se ama? Ou você está disposta a dar a sua vida por uma outra pessoa, que, diga-se de passagem, não vale a pena? Escolha paz. De repente você tem a síndrome do Salvador. De repente você tem a síndrome da mãe de todos. Eu preciso cuidar. Eu preciso orientar. Eu preciso ensinar. Isso é papel de mãe, não é papel de esposa. Você casou com um menino ou você casou com um homem? Tudo começa na mente. Eu ouvi isso do narcisista: eu não teria mais ninguém. Isso é uma mentira
Isso é dito para que você desista de seguir em frente. Calma que nós vamos falar da blindagem. Vamos falar da blindagem? Papel e caneta na mão, Bíblia do lado, que nós vamos falar de blindagem. Vamos lá? Vamos ficar aqui 20 minutinhos falando de blindagem? Vamos focar nisso agora? Lilian, para que existe blindagem? Porque primeiro você fica consciente, a sua consciência, ela precisa mudar. A sua mentalidade, ela precisa mudar. Lilian, se eu arrumar minhas malas hoje, agora, porque eu entendi que essa pessoa não tem cura, vai resolver? Não, porque a sua mentalidade ainda não mudou. Então vamos lá? Vamos falar de mentalidade e de blindagem? O único objetivo desse tipo de pessoa é de se machucar. Concordo plenamente. Lu, quem puder, o método contato zero é muito bom, é verdade. Pedra cinza, concordo plenamente, isso mesmo. Eu tenho todos esses temas no meu canal lá no vermelhinho, tá? Aqui também tem. Nesse aplicativo também tem. Adquirir pressão alta porque ele ficava falando coisas pra mim. Muito comum você desenvolver males do corpo porque o seu espírito, a sua alma, você está adoecida emocionalmente. Isso é muito comum. Isso na psicologia a gente chama de doenças psicossomáticas, tá bom? Fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, lúpus, tem outras aí. Doenças autoimunes, tá? Isso é muito comum. Porque o corpo tem uma hora que não aguenta mais, tá? Tem uma hora que não aguenta mais. Vamos falar de blindagem, gente? Vamos lá? Eu acabei de falar de ansiedade e a Helene colocou aqui. Tem problema sério de ansiedade por causa dele. Muito comum desenvolver síndrome do pânico e crises de ansiedade. Sabe por quê? Já já nós vamos falar de blindagem. Sabe por quê que a gente desenvolve crises de ansiedade? Porque são pessoas que não toleram o não. São pessoas que não toleram serem questionadas. Não toleram terem uma recusa. Então você começa a ter que moldar o seu ambiente para que tudo fique perfeito. Entendo, Dani, entendo. Você faz tratamento, amada? Você faz tratamento? E aí, o que acontece? Você vira o bombeiro. Você fica apagando incêndio. Então você fica naquela ansiedade, saber, nossa, quando ele chegar, o que vai acontecer, o que essa pessoa vai falar, como é uma pessoa que muda de humor, tem uma volatilidade de humor muito grande, é difícil você saber. E aí? Será que essa pessoa vai gostar? Não vai gostar? Eu tenho que arrumar tudo de acordo com o que essa pessoa aceita? Será que essa pessoa vai brigar? Será que essa pessoa está de bom humor hoje? E aí você começa a desenvolver uma ansiedade profunda. Eu estava ficando assim. Pois é. Então, vamos voltar lá para a pergunta? Fingiu depressão por causa da separação. Muito comum. Falam que vão tirar a própria vida. Falam tanta coisa, né? Mas lembra que você está lidando com uma pessoa que tem compromisso com a mentira. Então, o que essas pessoas falam não se escreve. O que essas pessoas falam não se confia, não se acredita. Então, isso faz inclusive parte da nossa blindagem. Vamos falar de blindagem? Lilian, por que eu preciso me blindar? Porque o primeiro passo você já deu. Você já está aqui ouvindo conhecimento sobre esse assunto. Só que só conhecimento não basta. Porque se você desligar essa live agora, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai ter os mesmos sofrimentos de sempre. Porque você vai encontrar de novo com essa pessoa. E essa pessoa vai ativar os mesmos gatilhos que costuma ativar na sua mente. Principalmente se é um relacionamento de longo prazo. Então, escuta o que eu estou te falando aqui. O que você precisa fazer é blindar a sua mente.
Eu, se fosse você, anotava, porque esse conteúdo é conteúdo de mentoterapia, é conteúdo que eu passo para as minhas mentoradas para como não deixar o lobo, o perverso, essa pessoa que está te fazendo mal, te enganar mais. Por que, Lilian, que eu preciso me blindar? Porque não adianta nada você sair dessa relação hoje, nesse minuto, sem saber como se blindar. Porque, via de regra, caso você arrume suas malas hoje e dê um basta, amanhã essa pessoa vai fazer algo que se chama hoovering. O que é isso, Lilian? Para de falar essas palavras em inglês difíceis. Nada mais é... Hoover em inglês é aspirador de pó. Nada mais é do que tentar sugar você de volta. Se você... Escute o que eu tô falando aqui, tá? Sem loucura, sem, sabe, sem você... Ai, socorro, essa pessoa não tem cura, eu tenho que fugir daqui. Não, calma, calma. Você decidiu? Você realmente está pronta, decidida a dar um basta nisso? Porque se você ainda é do grupo que acha que essa pessoa vai mudar, eu não vou conseguir ajudar. Se você ainda é do grupo que você... eu vou... que eu ia falar, gente? Até perdi. Eu vou salvar essa pessoa. Eu vou salvar essa pessoa. Eu já expliquei para vocês. Quem tá aqui há mais tempo lembra do nosso conteúdo do ano passado. Quando você toma o lugar de Salvador, quando você quer tomar o lugar de Jesus Cristo, você entra em pecado. Não vou entrar nisso para não confundir a mente de vocês, tá bom? Mas enfim, vamos lá na blindagem. Então, por que é muito importante você se blindar? Porque você precisa estar com a mentalidade fortalecida e certa do que você está fazendo. Porque se você sai hoje, mas aí você acorda amanhã, aí essa pessoa aparece na sua frente com uma caixa de chocolate e um buquê de rosas falando que vai mudar, se você não tiver a mentalidade forte, se você não tiver uma estrutura emocional para suportar o hoovering é o que eu falei para vocês, essa pessoa vai tentar sugar você de volta, você cai na cilada de novo. Gente, isso aqui é conteúdo de mentoterapia. Tá? Então, se você quer saber como que são as nossas mentoterapias, como que é o bate-papo comigo da mentoterapia Flash, que são 40 minutos, eu me baseio muito na blindagem, porque eu não quero que você hoje decida e amanhã você volte atrás, tá? Estar aqui dentro de casa, fingir que aceitei por medo. Você vai conseguir, minha amada. Fé em Deus. Fica aqui na live que eu vou falar da blindagem, tá bom? Fica aqui. Não dá para mudar esse tipo de gente. Eles são soberbos, não respeitam ninguém. Exatamente, Jussi. Exatamente. Romanos 1:28. Essas pessoas possuem uma mentalidade reprovável, uma mentalidade por conta das escolhas que essas pessoas fizeram. Lilian, quais foram as escolhas que o lobo fez, que o perverso fez, que Deus deu essa mentalidade reprovável? São pessoas que têm compromisso com a mentira, são pessoas que têm compromisso com traição, compromisso com ludibriar as pessoas, passar as pessoas para trás, achar que o próprio gosto, o próprio desejo tem que ser satisfeito, doa a quem doer. Resumindo, são pessoas que alimentam o fruto da carne, né? Vamos lá, blindagem. Primeira coisa, vamos lá. A blindagem é para quem? É para quem decidiu. Se você ainda está com o pensamento que você consegue salvar essa pessoa, e você que está querendo tomar o lugar de Jesus Cristo, porque quem salva é só Jesus Cristo, a blindagem não vai funcionar. Então, primeiro você tem que saber, você não é salvadora dessa pessoa, você não consegue mudar ninguém, e pior, eu vou um pouco além, ninguém muda por ninguém. Ninguém muda por ninguém. Quem convence, quem transforma coração de pedra em coração de carne, é somente um. E vocês sabem quem.
Eu acredito que vocês saibam quem. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Então, se você ainda tá nessa, eu vou salvar, eu vou modificar, eu vou carregar a minha cruz. Quando que Jesus Cristo falou para você carregar outras pessoas nas costas, isso não existe. Quando foi que ele falou que a salvação da outra pessoa é sua responsabilidade? Isso não existe também. E eu acredito que a maioria daqui que está me assistindo, da minha audiência, já fez tudo o que podia. Eu acredito que vocês já estão nos últimos suspiros. Então você está naquela piscina que só sua boca está para cima assim. Você já está no limite. Por que eu sei disso? Porque eu já tive no seu lugar. Salvação individual. Exatamente, Mari. Exatamente. E aí, se você está nesse grupo, eu preciso te falar que você está em pecado. Obrigada, você que é maravilhosa, Helenice. Obrigada, minha amada. Obrigada, viu? Obrigada, Mari. Por que, Lilian? Eu tô aqui sofrendo, eu tô tentando aqui salvar essa pessoa, eu tô tentando que Deus restaure o meu relacionamento. Quantas pessoas falam isso? Você querendo que Deus restaure algo que não tem bons frutos. E aí a pessoa te agride, te engana, te trai, vai embora com a próxima vítima, é ou não é? Não, Deus vai restaurar o meu relacionamento. Gente, vocês acreditam que Deus, ele seria capaz de querer para você algo assim? Não, Deus vai se restaurar. Deus vai porque eu já orei, já clamei, já jejuei. Quais são os frutos? Tá, você tá lá na fila. Senhor, restaura meu relacionamento porque eu sou casada, eu tenho uma aliança com essa pessoa. E aí Deus vai te perguntar. Ok, você tem direito sim. Mas espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas está constando aqui para mim que essa aliança foi quebrada. Porque uma das partes traiu, enganou, repudiou, agrediu. Então, na verdade, você quer que eu restaure isso? Pois é, Senhor, eu quero sim. Tá, tudo bem, vamos lá então. Por que eu deveria restaurar esse relacionamento? Quais são os frutos? Quais são os frutos? Me convença a restaurar esse relacionamento. Bem, eu sofro, essa pessoa não deixa eu ir para a igreja, essa pessoa não deixa eu participar mais das coisas que eu gostava de fazer, eu já não canto, eu já não louvo, eu já não ajudo as pessoas porque essa pessoa me prende em casa, eu já não vou lá na casa dos meus familiares porque essa pessoa não deixa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Quer dizer que você quer que eu restaure algo que já foi comprovado que dá maus frutos? É isso mesmo. Eu tô te convidando aqui e assim, eu não estou falando com ninguém específico, muito pelo contrário, eu tenho consciência que eu estou falando com um grupo aqui seleto de pessoas que querem sim algo divino, que realmente acreditam que Deus tem algo para a sua vida. Mas eu não posso lhe afirmar que está dentro do coração de Deus restaurar algo que notoriamente, comprovadamente, está te destruindo. Lilian, tem uma promessa na vida dessa pessoa que Deus vai transformar essa pessoa. Está no tempo Kairos. Você está vivendo um tempo Cronos. E você está sendo destruída dia após dia no tempo Cronos. Você está tomando uma dose de veneno todos os dias. Você acha mesmo que Deus ia trocar a sua vida pela vida dessa pessoa? E aí Deus te deu um sonho de louvar,
um sonho de fazer missões, um sonho de fazer um sopão da madrugada, um sonho de fazer medicina, fazer direito. Eu tenho um sonho, Lilian, eu quero ser juíza, eu quero ser doutora, eu quero ser engenheiro. Eu não sei qual que é o sonho que Deus colocou no seu coração que você não realizou ainda. E aí essa pessoa só destruindo o sonho. E aí você quer me convencer que os seus sonhos precisam ser destruídos para que no tempo Kairos essa pessoa mude? Se mudar, né? Mateus ainda fala isso, né? Como é que você sabe que essa pessoa vai mudar? Como é que você sabe que essa pessoa vai ser salva? Ninguém te garante isso 100%. Bem, vamos voltar à blindagem. Vamos lá. Eu sei que é algo emotivamente pesado do que eu tô falando aqui. Porque eu sei que você nutre algum sentimento por essa pessoa. E eu já te afirmo que não é amor. Né? Se você acha ainda que é amor, tem um e-book na bio do meu canal aqui, que se chama Não é Amor, que eu explico com detalhes o que você sente por essa pessoa. E o que essa pessoa sente por você. Mas vamos voltar para a blindagem aqui. Primeira coisa da blindagem, que eu quero que você entenda. Você precisa aplicar essas técnicas que eu vou passar hoje, agora, já. Você já vai começar hoje. Por quê, Lilian? Porque você precisa estar mentalmente sadia, saudável. Você precisa estar com o seu emocional equilibrado. Porque se você não aplicar a blindagem, você vai tomar atitudes na emoção. Sabe, assim, você vai fazer coisas que você não deveria. Então você tem que estar com a mentalidade sadia, sã. Você tem que estar num estado de espírito onde você vai tomar decisões acertadas. Você não vai fazer nada, sabe, no intuito do momento. Você não vai dar uma louca e sair pela rua gritando, ou você vai não é pegar o carro e vai embora sem lugar para parar. Nada disso, calma. Calma, porque se isso acontecer, eu já expliquei para vocês, a chance de você sofrer um hoovering, a chance dessa pessoa tentar te sugar de volta é muito grande. Lembra que você é um diamante, você é uma joia rara, e joias raras ninguém quer perder. O que você carrega dentro de você é muito precioso. E o lobo, o perverso, o transtornado, ou de repente essa pessoa nem tem o transtorno, só tem traços. Essa pessoa te faz mal? Pronto, você está no lugar certo. Essa pessoa não quer perder um diamante. Essa pessoa não quer perder você. Você é muito, você vale muito. Vamos lá para a blindagem. Primeira coisa que eu quero que você faça, preste muita atenção. Você vai parar de ficar defendendo as coisas que você faz. Não se defenda. Pare de ficar justificando. Eu fiz isso porque eu preciso disso, porque eu vou isso. Parou. Sabe por que eu tô falando de justificar, de se explicar? Porque pessoas com o transtorno, ou até mesmo pessoas abusivas, não estou falando que todo mundo tem o transtorno, não, mas pessoas que te fazem mal, são pessoas que amam o caos. Tá certo, minha amada? São pessoas que amam caos, destruição, intriga, confusão, briga, desarmonia, desentendimento. São pessoas que se alimentam de sentimentos, emoções negativas. A Fernanda escreveu aqui, Jesus. Infelizmente. São pessoas que se alimentam de emoções negativas, pessimistas. Ver você chorar
é um troféu para essas pessoas. Vocês me entendem? Então, se você era uma pessoa que tinha um sentimento de que você precisa ganhar todas as brigas, você quer parar que essa pessoa fale mal de você, você já está cansada dessa pessoa toda hora ficar falando coisas que você não fez, escolha paz. Não se defenda. Não se explique. Ah, Lilian, muito difícil, porque o sangue ferve tem hora. Lembra que você vai escolher a paz a partir de agora? E que se você quiser ir rumo à sua libertação, rumo à sua paz, você precisa primeiro estar fortalecida. Lembra disso? Que se você não estiver com a mente fortalecida, você vai começar a tomar decisões que depois você vai se arrepender. Amém. A paz, amada, a paz. Então entenda uma coisa, de uma vez por todas. Paz não se disputa, não é guerra. E aí você fica querendo buscar a paz, apaziguando as coisas, colocando panos quentes, organizando para que tudo esteja da forma que essa pessoa quer, porque essa pessoa não consegue lidar com frustração. Olha isso, você virando mãe dessa pessoa. Você faz isso com o seu filho de 5 anos. Que você ensina a lidar com frustração, não com o homem barbado. E aí, o que acontece? Parou, a partir de hoje, se defender e se explicar. Tá bom. O céu é amarelo? O céu é roxo? Tá bom. Não é, tá bom. Tá bom, ok. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar de gastar energia. Presta atenção nisso, gente. Presta atenção. A gente não vai ficar mais do que 20 minutos aqui, tá bom? 20 minutinhos a gente já encerra. Quando você escolhe paz, você vai começar a perceber que você estava gastando energia em coisas que não compensam. E aí a sua energia, ela vai começar a se reorganizar na sua mente. E aí, como é que vai ser o seu olhar a partir de agora? Quando você estiver vendo que essa pessoa está querendo te provocar. Você já sabe, vai acender uma luz amarela dentro de você. Vai acender aquela luzinha e você vai pensar, olha só a pessoa me provocando. Mas eu não vou cair nisso mais. Não vou cair mais. Não vou cair mais. Porque eu escolhi paz. Paz é uma escolha que você faz. Não é quando você sai daquela porta com a sua mala, pega seu carro e vai embora. Não é isso que vai te trazer paz. Enquanto você não se blindar, enquanto você não reorganizar na sua mente o que está acontecendo, enquanto você não der nome na sua mente o que você sente por essa pessoa, o que foi que aconteceu, enquanto você não organizar isso na sua mente, você vai voltar para essa pessoa. Então não vai adiantar nada. É verdade, concordo plenamente, é um transtorno maligno. É comparado a um psicopata. Todo psicopata, ele é narcisista. Todos. Sim, concordo com você. Sim, sabe por que essa pessoa é boa às vezes, ô Fê? Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa aqui, que talvez você não tenha se dado conta. Ele é aquela pessoa que ajuda todos os vizinhos, não é? Troca o pneu de madrugada, empresta dinheiro, vai lá, ajuda o outro quando o outro bate na porta e precisa de alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando acontecer algo realmente grave, quando uma bomba explodir muito grande dentro da casa, uma agressão, alguma coisa se quebrar, alguma coisa bem séria, o que os vizinhos vão falar? Ajuda os animais, sim, porque são pessoas que precisam de validação da sociedade.
São pessoas que tentam convencer não apenas a sociedade, mas a si próprios, que são pessoas boas. Não é raro você ouvir essas pessoas fazerem o seguinte comentário: tá vendo como é que eu sou uma pessoa boa? Eu fui lá e doei um valor lá para aquela ONG que ajuda pessoas que estão com problemas, com câncer. Ou então eu fui lá e ajudei no sopão da madrugada. Eu fui lá e fiz isso, aquilo. Por quê? São pessoas que precisam de validação da sociedade. Porque quando vai à missa todo domingo, sim, gente, olha, assim, se for olhar lá na chamada lá do padre, se for olhar lá na chamada da escola dominical, vai ser a pessoa que mais vai. São pessoas que precisam de validação da sociedade, que são pessoas boas. Porque no dia que estourar uma bomba muito grande dentro da sua casa, quando ouvirem um tiro lá dentro, Deus livre e guarde, quando ouvirem gritos, quando ouvirem confusão, quando tiver alguma coisa muito séria, o que as pessoas ao redor vão falar? Fulano? Imagina, fulano é maravilhoso, fulano me deu carona, fulano me ajudou a carregar isso na minha mudança, fulano fez isso para mim. Eu não acredito que fulano fez isso. Uma tragédia, exatamente, Edu? Exatamente. Quando acontecer algo, quem é que vai falar? Quem é que vai falar que foi aquela pessoa? Não, imagina. Não, é a louca da mulher dele. É aquela louca que não para de gritar. É ou não é? Tá encaixando alguma coisa aí na cabeça de vocês? Tá fazendo sentido? Digita um aí. Tá fazendo sentido? Tudo vira um filme de terror. Exatamente, fala que eu sou a louca. Claro, quem tem que ser a louca tem que ser você. Porque eles são os corretos, os justos, os verdadeiros, os ajudadores, as vítimas. Tá fazendo sentido? Manda número 1 aí. Tá fazendo sentido? Se tiver fazendo sentido, a gente continua na nossa blindagem aqui, tá bom? Muito bom para os amigos e parentes, exatamente. Algumas pessoas que são narcisistas patológicos, porém desenvolvem esse padrão no relacionamento, porque existem pessoas... Quem é que perguntou? Ana Paula. Existem pessoas que possuem traços severos. Esse transtorno de personalidade aqui é um espectro. Então você tem que ver que existem pessoas que possuem um pouco. E quem são essas? Nós. Todos nós temos uma porcentagem do espectro. Porque senão todo mundo ia ser Madre Teresa de Calcutá, né? Falei errado. Então, faz parte de um espectro. Outros são medianos. E quem são os medianos? São as pessoas que têm traços. Então você vê um comportamento agressivo, você vê um comportamento de mentir demais, né? É uma pessoa que sempre está contando uma mentira. Você vê um comportamento de iludir as outras pessoas. E você tem o severo, que é o perverso, que ele é muito confundido com o psicopata. Então é por isso que os patológicos, eles... muitas das vezes você se confunde, você não sabe, porque é um espectro. É um espectro. Não é algo fixo, não é uma pessoa que nasceu assim. É algo que ela foi se tornando, tá bom? Vamos lá para a blindagem? Última coisa que você vai fazer da blindagem. Vamos lá? Vocês estão prontas? Você está certa. Obrigada, Dalva. Isso mesmo, pois é. Vamos lá para o último item da blindagem, para a gente poder encerrar nossa live? Separado, mas as coisas são contrário aqui. É, Cleide, não é fácil, né? Vamos lá. Última coisa da blindagem que eu quero que você faça. Então, se você escolheu paz, você precisa se blindar. Porque antes de você se libertar dessa pessoa, e sim, vai ter um ponto que vai ficar... que palavra que eu uso? Vai ficar intolerável ficar ao lado dessa pessoa. Por quê? Quando filmar, você pode fazer um BO, um boletim de ocorrência, na lei Caroline Dickmann, que é uma lei que protege
tudo que você fizer de mídia e essa pessoa fizer algum dano a você, né, querendo espalhar essa mídia, querendo fazer algum tipo de chantagem. Isso aí é caso de fazer um BO, tá bom? Sim, é um caso de BO. Você pode inclusive fazer um BO e nem precisa falar para essa pessoa. Eu, no seu lugar, já registraria um BO. Já registraria. Por quê? Porque é uma arma, digamos assim, é uma carta que você tem na manga quando você conseguir a sua libertação por completo, tá? Então, como que eu estava falando? Vai ter um momento que estar ao lado dessa pessoa, porque a sua consciência hoje está aqui. Qual que é a sua consciência? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu não tô. Não parece que eu tô falando a mesma língua dessa pessoa. E hoje vocês estão subindo de consciência. Qual que é esse segundo nível de consciência? É a blindagem. A blindagem, ela vai. Tudo que você sentia até hoje, você, quando olhar para essa pessoa, você vai ver de uma outra forma. Então, o seu nível de consciência está subindo. Vai chegar num ponto, presta atenção aqui, que a convivência ela vai ficar inaceitável. Não, você não vai conseguir respirar o mesmo ar que essa pessoa. Então você vai chegar nesse ponto, tá? Você vai chegar nesse ponto. Mas primeiro, calma, que você precisa, lembra do que eu falei? Você precisa ter uma mentalidade forte, sadia, para tomar decisões assertivas, para não sair fazendo loucuras por aí e depois voltar com o rabo entre as pernas. Depois essa pessoa te convencer de voltar. Não, você tem que decidir pela paz. Você não pode ser frágil na frente, não, porque usa contra você, exatamente. Você não pode falar segredos, você não pode falar da sua vida demais, porque tudo que você fala vai ser usado como arma, como munição para te destruir depois. É uma grande verdade que você falou, uma grande verdade. Vamos para a última fase da blindagem? Qual que é a última fase da blindagem? Vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo um resumo aqui, tá? Esse material que eu tenho sobre blindagem contra os transtornados, né? Contra as pessoas que têm traços, enfim, contra os lobos perversos, é um material extenso, então é uma aula mais extensa, mas eu estou tentando aqui resumir para vocês, porque eu sei que tem pessoas aqui que já estão no nível de consciência da blindagem. Eu sei que você já entendeu que você não pode mais ficar onde você está, mas você hoje não tem capacidade nem física, nem emocional, nem comportamental de deixar. E lembrando aqui, tá? Lembrando aqui, deixar não é abrir a porta e sair, tá bom? Lembrando que na maioria dos casos, quem tem que sair é outra pessoa. Mas isso é um outro nível, tá? É um outro nível que nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos chegar lá ainda. Inclusive, nós precisamos de ajuda legal para a gente poder explicar tudo isso, né? Mas isso é um outro nível. Vamos lá. Última coisa que você vai fazer por hoje, porque eu já falei muita coisa. Não posso falar nada. Não, e não fala mesmo, Vamos lá para o último nível da blindagem, e esse nível, ele vira a chave na sua cabeça de um tanto que, assim, falar para você, no dia que você realiza isso na sua cabeça, que eu vou falar aqui agora, você não vai ser mais a mesma pessoa. Não vai. Não vai. O último nível da blindagem é quando você não personaliza o que essa pessoa fala a seu respeito. Você é isso. Não, você não é. Você é burro, você não consegue, você é gorda, você é magra, você é ignorante, você não sei. Não sei qual foi a mentira que essa pessoa falou ao seu respeito a você. Não sei. O que eu posso te dizer é que você é imagem. Presta atenção nisso, porque pode ser que nunca ninguém te falou isso. Você é imagem. O que é imagem? É isso aqui que você está vendo. Isso aqui é a minha imagem.
Você é imagem e semelhança do Deus Criador. Então, todos aqueles adjetivos negativos que essa pessoa fala a seu respeito, eles são mentira. Sabe por que essas pessoas fazem isso? 2 razões. E aí a gente encerra, tá bom? 2 razões que essas pessoas falam isso a seu respeito. A primeira delas é que essas pessoas invejam quem você é. Lili, eu não tenho bens, eu não tenho a altura da Gisele Bündchen, eu não tenho posses, eu sou uma pessoa que falo meio errado às vezes. Não é isso que essa pessoa está atrás. Lembra do diamante? A luz que está dentro de você, essa sua crença, você acreditar tanto num Deus vivo, no Espírito Santo que habita dentro de você, isso essas pessoas não vão conseguir nunca. E é isso que essas pessoas querem tirar de você. Vocês entendem que não é bem material, não é beleza por fora, não é beleza externa, né? Externa, não é a posses ou status. Vocês entendem que o que essas pessoas querem de todas as formas é algo muito mais profundo? Sim, essas pessoas querem o que você tem. Sim, essas pessoas querem utilizar dos seus status, querem utilizar das suas posses, quer utilizar de tudo que você tem. Até você não ter mais nada, sim. Mas o que essas pessoas mais invejam, mas nunca vão ter, porque só tem isso quem tem o Espírito Santo habitando dentro deles, isso essas pessoas não vão conseguir tirar. E é disso que essas pessoas invejam. Então, a inveja é tanta que essas pessoas querem o quê? Fazer com que você não acredite no seu potencial. Fazem com que você comece a murchar. O seu brilho comece o quê? A diminuir. Quanto mais você murchar, quanto mais você estiver triste, quanto mais você estiver entrando num estado de depressão, quanto mais você estiver tomando medicamentos para dormir, quanto mais você estiver sem ser você quem você é de verdade, mais essas pessoas vão ficar felizes. Por quê? Porque vão exercer domínio sobre você. Como que você quebra isso? Não personalize o que essas pessoas falarem. Se essa pessoa te chamar de algum nome, vira as costas, vai embora. Você não é isso. Lembra? Você é um diamante? Você é a imagem e semelhança do Criador? Quem mora dentro de você, ninguém pode tirar? Lembra disso? E aí você, que agora subiu de nível, então você estava aqui, você achava que você podia mudar essa pessoa, que você tinha esse poder, você não, até então não sabia que você tentar mudar alguém de todas as formas é tomar o lugar do próprio Jesus, e nisso você está pecando, e eu vou me aprofundar nisso só um pouquinho, porque tem gente que ainda não acredita nisso. Por que que você não pode ficar mantendo nessa cadeira de Salvador? Por que que você não pode tomar o lugar do Salvador? Porque além de ser pecado, qual que é o salário do pecado? Qual que é? Se eles não gostam da gente, por que não vão embora? Eles amam o suprimento que você dá. Eles amam o que eles querem de você, a linguagem doentia de amor deles, se assim a gente pode dizer, é deixar você cada vez pior. E aí vamos lá para a gente seguir o pensamento que eu estava dizendo. Se você está querendo tomar o lugar de Deus, tomar o lugar de Jesus Cristo, você quer salvar essa pessoa, qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? Alguém sabe? Quando a gente está em pecado, qual que é o salário? Alguém sabe? O pecado é a morte. E aí o que acontece quando você quer tomar o lugar do próprio Jesus Cristo? Quando você quer salvar essa pessoa? O que você vai ter em troca?
Qual que vai ser o seu salário mensal, ali caindo todo mês? Qual que vai ser? Morte dos seus sonhos. Morte da sua carreira. Morte daquilo que você planejava. Você nunca vai conseguir cumprir. Lembre que o salário do pecado é a morte, e você está batendo nessa tecla que você consegue salvar, que você consegue mudar, que essa pessoa é a sua cruz, que você é que manda e você quer, porque é essa pessoa e pronto, acabou. Qual que vai ser o seu salário? A morte dos seus sonhos. A morte até mesmo de quem você é. A gente fala na psicologia que é a nossa identidade. Você não sabe mais quem você é. E isso vai morrer também. Eu sei que é algo difícil, é uma pílula difícil de engolir. Porque eu sei. A Lu tá falando aqui que agora começou a fazer sentido. Eu sei que é uma pílula difícil de ser engolida. Mas alguém tem que falar para você isso. Depende se o filho é menor ou maior de idade, depende. E agora a pergunta que não quer calar é: você vai escolher a paz? Onde que está a sua paz? Aonde que se encontra a sua paz? Aquela que excede todo entendimento. Aquela que Jesus Cristo nos deu em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, só não vou-la dou como o mundo a dá. Existe um cantinho aqui no mundo que existe essa paz. Porque o próprio Jesus, ele falou, ele admitiu que a gente encontraria ela aqui nesse mundo, porque foi ele que deu. João 14, 27. É uma escolha. Você não precisa fazer essa escolha agora. Só que uma vez que você reconhecer que você está num lugar onde não tem paz, você precisa agir. Sim, a minha paz está no silêncio das ofensas. Então, não tem como conviver no mesmo lugar das ofensas. E você jamais vai ter a capacidade de tapar a boca de alguém para sempre. Porque senão a gente vai voltar naquela linha da síndrome do Salvador, que você quer mudar o coração das pessoas, e que mudar o coração das pessoas não é problema seu, você somente tem que ser luz, somente tem que ser sal. O próprio Jesus Cristo falou que quando você entra na casa de alguém, como é que Jesus fala lá? Quando você entrar, se você não encontrar um coração ensinável, o que é para você fazer? Bater as sandálias, tirar o pó das sandálias e ir embora. Ir embora. Ir embora. Ah, Lilian, não, Deus odeia o divórcio. Deus não gosta disso, de destruição de família. Deus não quer nada disso, então eu vou lutar. Isso é tema para uma nova live. Se vocês quiserem, na quinta a gente fala sobre isso. É um tema polêmico, mas que precisa ser dito. Quinta-feira a gente pode falar sobre isso. A gente pode falar sobre isso. Ok. Quem quiser assistir essa live novamente, ela vai estar lá no meu canal do Vermelhinho.
tá bom? Então eu vou deixar lá salva. Amanhã eu subo ela lá, tá bom? Começa às 19, toda quinta, entre 19 e 19h30, tá bom? Toda quinta. Eu vou jogar essa live lá, que essa live ela ficou muito boa. Apesar que o aplicativo colocou essas estrelinhas aqui, mas ficou até bonitinho. Não atrapalhou, não. Boa noite, Mercedes, tudo bem? Então, se Deus não quer o sofrimento de ninguém, exatamente. Pensa comigo, só pra gente encerrar aqui, pensa comigo uma coisa. Se o Salmo 23 fala, presta atenção, que a bondade e a misericórdia certamente me seguiria todos os dias da minha vida, não faz sentido você viver em sofrimento constante. Obrigada, Lenice. Obrigada, amada. Lá é o mesmo nome, tá? Lilian Rioch. É o mesmo nome lá. Não faz sentido você ter uma promessa de que a bondade e a misericórdia iriam te perseguir todos os dias, sendo que você vive constantemente, é o oposto. Salmo 23, exatamente. Não faz sentido. Deus tem pensamentos de paz ao nosso favor. Tudo que Ele sonha para nós traz paz. Lembre-se, paz não é ausência de aflições. Paz não é ausência de problemas, não é isso. Só que quando você está ao lado de uma pessoa que traz paz, essa pessoa também soluciona problemas. Vocês entendem isso? Você senta ao lado de uma pessoa e começa a chover. E aí essa pessoa só reclama da chuva. Essa pessoa só começa a xingar todo mundo porque tá molhando a roupa. Essa pessoa só começa a falar mal porque não queria molhar, porque tá frio. Ou você quer sentar ao lado de uma pessoa que começou a chover, vai lá e compra um guarda-chuva. Vocês entendem a diferença? O problema foi o mesmo. Não que eu estou dizendo que chuva seja um problema, muito pelo contrário. Chuva é uma bênção, eu amo chuva. Mas eu só estou trazendo aqui uma ilustração para você entender que a paz ela não é uma ausência de problemas. A diferença está em como você vai lidar com isso. E quem está ao seu lado para resolver problemas faz todo o sentido em ou te trazer paz na solução, ou trazer para você mais culpa, jogar para cima de você todo aquele ódio, todo aquele constrangimento, sabe? Sabe aquela pessoa que você passa até vergonha, porque é uma pessoa que nada tá bom, sabe? É uma pessoa que sempre tá procurando caos, sempre tá procurando agulha em palheiro, problema e xinga, e sabe? E assim, isso não é paz. Isso não é paz. Muito obrigado por todas que estão aqui, todos. Tá gravado lá, vai ficar salvo lá no Eu comecei a passar vergonha. Sim, sabe por que a gente passa vergonha ao lado dessas pessoas? Porque são pessoas, lembra da validação que eu falei? São pessoas que acreditam que precisam ser o centro das atenções. Acreditam que o mundo gira em torno delas. Então acha que tudo tem que agradá-las. Não consegue lidar com decepção, não consegue lidar com não. E se você se aprofundar um pouco mais, já a gente finaliza, tá bom? Se a gente for aprofundar um pouco mais na psicologia, as pessoas que possuem traços severos ou até então o próprio transtorno, né, esse aqui, ó, são pessoas que não maturaram emocionalmente. E aí o que acontece? Você vira mãe da pessoa. Não faz isso que é errado. Você tem que ensinar para a pessoa. Olha, isso aqui é antiético. Isso aqui não pode fazer. Olha, se você fizer isso aqui, você pode ser até processado. Você começa a virar mãe da pessoa.
Que bom que vocês gostaram. Você começa a ser mãe dessa pessoa. Vocês entendem? Eu espero que sim. Deixo-lhe as paz, a minha paz vos dou, não só la dou, como o mundo as dá. Então, descansem nesse versículo, João 14, 27. Descansem nesse versículo. Entendam que existe saída. Existe saída. Vanessa, aplica a blindagem, tá bom? Aplica a blindagem, porque só com blindagem você vai conseguir ter uma mentalidade sã. Porque se você não estiver saudável emocionalmente, você não consegue sair de uma forma definitiva. Vai ser aquele carrossel, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Por quê? Porque você não blindou a sua mente o suficiente para entender que basta, chega, não dá mais. Não dá mais, tá bom? Gostou desse conteúdo? Me siga aqui. Quinta-feira tem live de novo. Lilian, quero fazer uma conversa com você. Eu tenho a mentoterapia flash de 40 minutos, onde a gente senta, mas é para as pessoas decididas, decidiu realmente a seguir em frente, a buscar a paz. Me chama aqui na setinha laranja. Se eu não responder, me manda no PV, tá? Porque essa setinha laranja, às vezes, ela falha. Me chama lá no PV. Lili, ou então vai lá num vídeo meu, qualquer vídeo meu, fala assim, vim da live, que aí eu vou saber que você quer conversar comigo. Por quê? Porque sozinho, sozinha, você não vai conseguir. Não consegue. Tô falando isso de experiência própria. A sua mente vai em todo momento. O cérebro é preguiçoso. Alguém já falou isso para vocês? O cérebro é preguiçoso. O cérebro não quer sair do lugar que ele tá. A única coisa que o cérebro quer é respirar. O cérebro só quer saber de você respirando. Você está respirando? Está mandando sangue ali para o cérebro, para a cabeça? Você está recebendo? Ele está recebendo sangue suficiente? Para ele tá tudo bem. Então você jamais vai ter um dia que você vai acordar e o cérebro vai falar para você fugir, para você mudar. Por isso que é tão difícil você acordar e ir para academia, e ler a Bíblia, ler um livro, fazer alguma coisa que precisa ser feita. O cérebro ele só quer que você respire. Então, por que sozinha você não vai conseguir? Porque você é ser humano, como eu. Nós somos seres humanos. E o ser humano, ele não sai do platô. A gente chama de platô, né? Quando nada muda, tudo é na média. Tudo vai ser sempre como era antes. Não tem, o cérebro não manda você crescer, não manda você melhorar, não manda você prosperar. Para o cérebro tá tudo bem você respirar. Então, sozinha você não vai conseguir. Você precisa de alguém para poder te orientar, poder te ajudar, poder dar nome ao que está passando com você. Porque se você deixar dessa forma que está, infelizmente, eu sei aonde vai chegar. E é exatamente nisso que eu posso te ajudar, tá bom? Escolha paz. Gravação lá no vermelhinho. Manda mensagem no PV que eu respondo. Eu pessoalmente respondo entre hoje e amanhã. Conhecimento liberta. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Amo vocês.